Senhores, no texto de hoje, nós veremos o ódio dos fariseus, dos saduceus, aqueles que eu costumo chamar de os religiosos daquela época, assim como também dos herodianos contra o Senhor. Esse ódio, ele começa agora a ganhar cores. E a partir deste momento, esse ódio e a resistência deles vai crescendo até culminar então na morte do nosso Senhor. Após a acusação, no texto que a gente viu passado, de que os discípulos eles estavam trabalhando no campo de cereais no dia do Shabá, a intenção agora destes homens é achar um motivo para acusar não os discípulos, mas o próprio Senhor de quebrar o Shabá. O pecado que endurece os nossos corações endureceu aqueles homens de tal maneira que fez com que aqueles que aguardavam o Messias desprezassem o Senhor do Shabá quando veio, que desprezassem os seus ensinos, que desprezassem as suas obras poderosas. Vamos ver o que nós podemos aprender com a graça de Deus no texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 9, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: retirando-se dali, Jesus entrou na sinagoga local. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E eles, os fariseus, buscando motivo para o acusarem, perguntaram: é permitido curar no dia de Shabá? Jesus lhes disse: quem de vós é o homem que, tendo uma ovelha, e esta cair em um buraco no dia do Shabá, não a tomará e a tirará de lá? E então, quanto mais valiosa é uma pessoa do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem nos dias do Shabá. Jesus disse então ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e lhe foi restaurada, ficando tão saudável quanto a outra. Diante disso, os fariseus saíram e começaram a conspirar contra ele, sobre como lhe destruiriam a vida. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós nesta manhã. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie a caminhar pela Tua palavra, nos chamando a atenção para os detalhes importantes que dizem respeito à nossa vida, à nossa salvação. Abre os nossos olhos, dilata os nossos corações, escreve a Tua lei nos nossos corações, escreve a esperança da graça no Evangelho, para que possamos glorificar o Teu nome como lhe é devido. Pai, é o Teu povo, é a Tua palavra, é o Teu Evangelho, não depende de mim. Vá, Senhor, além das minhas debilidades e tem compaixão de nós. Pedimos, Senhor, essas coisas para a honra e glória do Teu santo nome e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu volto a fazer uma pequena observação só para alguns lembrarem, outros que não ouviram a outra mensagem, saberem por que eu estou usando, por que você leu na sua Bíblia sábado e eu falei Shabá. Apesar do texto grego ele trazer de fato a palavra sábado, eu costumo fazer isso para evitar uma associação limitada por analogia ao sétimo dia da semana e esquecer o significado espiritual, religioso deste dia e tratá-lo apenas como um dia da semana. Assim eu preferi usar o termo hebraico Shabá para definir e estabelecer e não confundir o significado do termo. Então, sempre que eu estou falando no dia do Shabá, eu estou falando no dia do Senhor, seja na antiga aliança, seja na nova aliança, eu estou falando no dia de repouso ou no dia de descanso. Hoje, para nós, o Shabá
é o dia do Senhor, o Shabá cristão que nós chamamos o domingo. Na última oportunidade que nós vimos o texto de Mateus, nós vimos que o Senhor ele não quebrou e muito menos ele anulou o quarto mandamento referente ao dia do Senhor. Vimos que ele declarou ser maior que o templo e ser senhor do Shabá, tendo, portanto, autoridade para corrigir todos os abusos que os religiosos tinham colocado sobre esse dia, sobrecarregando um dia de delícia e descanso em um dia de peso, de angústia e de regras. Também vimos o que nós devemos fazer no Shabá, sendo que as obras de necessidade e as obras de misericórdia, elas não são apenas permitidas, mas elas são devidas. Nós necessitamos fazê-las. E por fim nós relembramos os 3 objetivos do Shabá, a saber, o descanso, a contemplação da criação e o antegozo daquele descanso eterno, daquele dia eterno da glória. Hoje, meus irmãos, nós veremos uma impactante história ocorrida em outro dia do Shabá, numa sinagoga, onde havia uma combinação peculiar. Haviam homens tão religiosos quanto maus, havia um homem necessitado de um milagre, e talvez muitos que me ouvem estão necessitados de um milagre, e havia também um homem-deus, pronto para abençoar. Vamos ver a nova afronta e a conspiração contra o nosso Senhor. Veremos também as controvérsias a respeito dos cuidados médicos no dia do Shabá e como que o Senhor responde isso, a contrapartida dele, novamente reafirmando que é sim permitido fazer o bem. Nós vamos ver que a lógica do Senhor ela é maravilhosa e ela prova em absoluto o seu ponto. E a sua ação prova o seu poder, vencendo uma impossibilidade. E veremos ainda uma cura incontestável, que é um sinal messiânico. É um sinal de que Jesus é de fato o Cristo de Deus, o Messias aguardado, o Salvador do mundo. Que esse relato... e vamos ver no finalzinho, que infelizmente, como normalmente acontece, essa ação do Senhor, esse milagre, ele endureceu os seus inimigos. Que esse relato, meus irmãos, possa amolecer os nossos corações e possa também endurecer a nossa convicção de fé e dependência do Senhor Jesus Cristo. Assim, em primeiro lugar, vamos ver o que aconteceu. Se você costuma ler a sua Bíblia, e eu, do fundo do coração, espero que você costume ler a sua Bíblia, você sabe que essa história ela foi descrita nos 3 evangélicos sinóticos. Os 3 evangélicos que são paralelos. Ela está narrado aqui em Mateus 12, está em Marcos capítulo 3, está em Lucas capítulo 6. Eu vou fazer uma linha do tempo. Por quê? Porque conforme os evangelistas registraram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, cada um da sua perspectiva, há algumas pequenas diferenças entre estes relatos, mas que não contradizem em absoluto a verdade do texto. Então eu vou fazer uma pequena linha do tempo para a gente entender. Isso vai ser muito útil também para a próxima ministração. E reforço que essa tentativa de fazer essa linha do tempo é uma tentativa minha, não é dogmática. Você não pode dizer amanhã na segunda-feira assim, o pastor Alberto ele disse conforme foi que aconteceu. Não, é minha. Eu posso errar alguma coisa nessa sequência em algum ponto, mas é uma tentativa de entender. Então vamos lá. Segundo Lucas, isso acontece em outro Shabá. Quando nós vemos o início aqui do texto, em Mateus, e partindo dali, algo assim, dá a impressão de que Jesus sai do campo de cereais com seus discípulos e já entra na sinagoga. E Lucas deixa muito evidente que isso aconteceu num outro Shabá, depois daquele episódio. E Jesus, então, ele entra numa sinagoga local. Isso é interessante porque haviam várias sinagogas, e é interessante para nós porque as sinagogas
é o que mais se aproxima da nossa concepção de igreja. Veja, para o judeu o templo era o local sagrado, o tabernáculo e depois o templo, que significavam a presença de Deus no meio do povo, tanto que todo acampamento era feito ao redor da tenda. O que acontece? Depois do cativeiro babilônico, os judeus foram dispersados por muitos lugares, não podiam ir ao templo, então eles deram a alguns lugares de adoração o nome de sinagoga e se reuniam para estudar a lei e para guardar o dia do Senhor e invocar suas orações e fazer os seus trabalhos religiosos, que é basicamente o que nós fazemos nas igrejas. Então Jesus ele entra nessa sinagoga local e lá havia um homem com a sua mão atrofiada. Jesus ele está ensinando como ele sempre fazia. Não tinha lugar onde Jesus não estava ensinando, e principalmente nos lugares religiosos. E esses fariseus, eles estavam lá observando para ver se ele iria curar aquele homem. Só de olho para terem alguma coisa para o acusar. Como nada ocorreu, então eles tramam um motivo para acusar Jesus e eles perguntam se era permitido curar. Ora, Jesus estava ali, Jesus sempre realizava curas, era dia do Shabá, mas Jesus está pregando e não está fazendo nada. Então eles foram lá e instigaram para que, é permitido, vamos botar uma lenha aqui para pegar fogo. É permitido curar? Jesus, Lucas deixa bem claro, conhecia os pensamentos destes homens. Jesus sabia das intenções desses homens. E por isso nós vamos ver toda a forma que Jesus argumentou. E é maravilhoso quando Jesus diz, registrado em Lucas, que perguntando se esse dia é permitido dar a vida ou matar. Vocês vão entender isso. Ele conhecia o pensamento e ele então manda aquele homem para vir ao meio. Tira aquele homem da sua zona de conforto e coloca no meio da sinagoga. Levante-se e venha aqui. E então o Senhor faz uma pergunta para aqueles religiosos, se havia entre eles algum homem que se tivesse ovelhas e uma delas caísse num buraco no dia do Shabá, se não iria lá tirar essa ovelha. Como a resposta era óbvia, a pergunta era quase uma pergunta retórica, Cristo afirma então que a vida de uma pessoa vale evidentemente muito mais do que a vida de uma ovelha. Portanto, ele devolve a pergunta se era permitido fazer o bem ou o mal, salvar ou matar. Notem, um ponto de ligação. Jesus conhecia o pensamento deles. E aí Jesus contrapõe. É permitido nesse dia fazer o bem ou o mal, que seria deixar de fazer o bem, como nós vamos ver na mensagem. É permitido nesse dia salvar ou matar, porque eles queriam matar o Senhor. Jesus já, me permitam, esfrega na cara o pecado, o coração maldoso destas pessoas. Os religiosos evidentemente se calaram. E aí nós lemos em outros relatos, o Senhor olhando ao redor, em Marcos está isso. Ele olha ao redor, ele olha para aquelas expressões, e o texto diz que ele olha irado. Irai-vos, mas não pequeis. Nosso Senhor não pecou, mas ele se irou. Ele se irou e estava triste ao mesmo tempo, com a condição da dureza do coração daqueles homens. Porque nenhum deles ousou dizer, não, é permitido sim fazer o bem. Este homem está precisando de alguma coisa. Então Jesus ordena ao homem, estenda a sua mão. O homem estende, é curado. E os fariseus enchem-se de ódio e saem então para conspirar junto com os herodianos. Nós vamos ver quem são esses, sobre como matar Jesus. Esse é o apanhado, esse é o contexto, essa é a história dos três evangelhos harmonizadas. Que Deus tenha misericórdia se eu pontuei alguma coisa para frente ou para trás, mas eu acredito que faz sentido. Em segundo lugar, então, meus irmãos, vejamos o seguinte: o Senhor estava no local de adoração.
Isso é muito importante. Verso 9, entrou na sinagoga local. Como eu já falei para os irmãos, a sinagoga é o que mais se aproxima da nossa igreja, das nossas igrejas. Isso ocorreu, conforme eu falei, que Lucas registra, em outro dia do Shabá. Irmãos, nós devemos notar o seguinte: Jesus estava numa sinagoga, num local de adoração, no dia do Shabá, no dia do descanso. Lá ele podia ouvir as Escrituras e explicar as Escrituras como ele costumava fazer. Muitos de nós, no dia do Senhor, não estamos nas igrejas. Agora a pergunta é, por quê? Por que que o nosso Senhor, o Senhor do Shabá, aquele que é maior que o templo, aquele que é infinitamente mais santo do que nós conseguimos conceber, está no dia do Senhor, no local de adoração, e muitas vezes, muitos de nós, pelos motivos mais tolos, não estamos. No local de culto, ocorre uma nova afronta ao Senhor. O Senhor sofreu muitas afrontas, e aqui são duas afrontas. A primeira é uma emboscada. É permitido? Era uma emboscada. Irmãos, nós devemos sempre questionar e investigar se as nossas ações e as ações dos nossos irmãos, elas são de fato corretas. Isso é necessário. Faz tempo que eu não falo isso e é uma boa oportunidade de dizer, eu, como pastor desta comunidade, preciso confiar nos irmãos de que se eu errar, se eu for além ou ficar aquém das Escrituras, eu seja corrigido pelos irmãos. Isso é uma atitude de amor. Em muitos lugares, as pessoas vão para o cantinho e começam, eu acho que está errado. E aí vai crescendo um movimento lateral. E eu sempre dei essa liberdade. Isso não é nem uma liberdade, isso é um mandamento. É a liberdade para obedecer um mandamento de amor, de vir e questionar. E aí nós vamos investigar. E se eu estiver errado, eu tenho que me corrigir. Se eu estiver certo, corrigimos quem não entendeu. Se eu estiver errado e não me corrigir, tenho que ser disciplinado. E se não me corrigir sobre disciplina, tenho que ser chutado da igreja. É assim que acontece. É assim que é. Por isso que nós temos um presbitério para proteger os irmãos. Eu não sou o dono da igreja. É o presbitério que representa os irmãos, que podem ser eleitos pelos irmãos e podem ser retirados do presbitério pelos irmãos, assim como eu posso ser tirado da minha condição de pastor. Volta para o texto. Nós precisamos investigar, nós precisamos ser bereanos, nós precisamos ouvir as coisas e ir para a palavra de Deus e investigar se é de fato assim. E se tivermos dúvidas, temos que esclarecer essas dúvidas. Mas essa não era a intenção destes homens. Esse é o grande ponto. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: investigar se as ações são lícitas ou ilícitas é muito bom, e não conseguimos encontrar para nos ajudar em tal investigação ninguém mais adequado que o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui os fariseus, eles perguntavam não para que pudessem ser instruídos por ele, mas para poderem acusá-lo. Sabendo que o nosso Senhor, ele não deixaria de fazer o bem, eles utilizaram desse expediente, da certeza de que o nosso Senhor sempre faz o bem, para tentar ele ao erro. Olha a maldade. Jerônimo, ele levanta uma questão que eu achei interessante sobre a maldade dos fariseus. Porque é uma sinuca de bico. Eu achei isso muito interessante. Fica assim. Jesus realizou várias curas. Então, estão ali no momento, eles fazem essa pergunta para ele. Se ele não curasse, ele poderia ser chamado de cruel. Porque curou os outros e não vai curar este homem. Eles iam acusá-lo. Ou então de ser fraco. Ah, você não tem poder. Falaram isso na cruz. Salvou os outros e não pode se salvar. Se ele curasse,
seria acusado de transgressão do Shabat. Se ele pelo menos falasse, não, posso curar sim, ele seria acusado de transgressor. De qualquer forma, eles estavam armados a acusá-lo. Claro que dentro de uma interpretação errada deles. A segunda afronta é uma conspiração contra Jesus, que nós vemos lá no verso 14. E eles queriam, meus irmãos, um motivo para acusar o Senhor e condenar o Senhor. Agora nós devemos entender o seguinte: por que disso? Porque ele curava no Shabat? Porque estes homens estavam preocupados com uma possível quebra no dia do Senhor? Não, de maneira nenhuma. A razão do complô para matar Jesus não foi pela cura ou uma possível quebra do dia do Senhor. Notem o seguinte, como o que eu estou falando tem sentido, que quando os fariseus eles pagaram pessoas para dar falso testemunho contra Jesus, não foi nem usado isso. Jesus não foi acusado disso no seu julgamento. O motivo era a sua autoridade. Ele falava como quem tinha autoridade. O motivo era o seu poder. Ele falava e ele fazia. E esses homens retraídos, invejosos, maus, não convertidos, se sentiam então incomodados com o Senhor, ameaçados por ele, e por isso ele foi rejeitado. Notem que mais tarde Pilatos ele discerniu que estes homens haviam entregado o Senhor por inveja e que não havia nada contra ele. Então, meus irmãos, a disputa do Shabat, ela foi a oportunidade deste complô para a morte do Senhor e não o motivo. Era a oportunidade. Precisamos esclarecer uma coisa para os irmãos verem até que nível que uma cegueira, mesmo religiosa, pode levar o ser humano. Havia um interessante debate sobre cura no Shabat. Quando nós lemos a pergunta, é permitido curar no dia do Shabat? Nós devemos entender o contexto e a maldade desta pergunta. É permitido curar no dia do Shabat? Sobre o contexto, havia entre os fariseus e saduceus várias escolas rabínicas, são escolas de interpretação da lei, que os rabinos faziam. Havia entre eles uma ideia de que uma pessoa somente poderia receber cuidados medicinais. Eu digo medicinais porque médicos a gente associa com a medicina de hoje, a medicina daquela época era bem diferente. Só podia receber se a sua vida estivesse correndo risco. Então, era lícito. Vai morrer? Então vamos cuidar dele. Vamos passar, sei lá, um óleo nele. Né? Porque não tinha muita coisa para fazer. Não vai morrer? Não, deixa para amanhã, tá tranquilo. Aguenta as pontas aí, porque hoje não pode. Havia interpretações, meus irmãos, que negavam até mesmo o consolo neste dia. Você está triste? Morreu seu pai ou morreu seu filho? Amanhã a gente conversa. Porque eu não posso consolar. Eu vou estar quebrando o Shabat. Outras escolas e outras interpretações não permitiam nem mesmo o cuidado de uma fratura. Caiu, quebrou? Se caiu é porque estava quebrando o Shabat. Caiu, quebrou? Aguenta aí, segura. Amanhã a gente faz uma tala aí, a gente vê o que pode fazer. Vamos torcer para não infeccionar. Se infeccionar vai morrer, não tem problema também. E esse homem, evidentemente, ele não estava sobre o risco de vida. Contudo, não há nenhuma proibição real em todo o Antigo Testamento quanto a curar no sábado, sendo sempre legítimo fazer o bem. Ou seja, os fariseus, eles estipularam regras que ultrapassavam a lei. E é isso que nós encontramos, infelizmente, em muitas igrejas e precisamos vigiar para que nunca caiamos em tal erro, ultrapassar a lei. Mas é aqui que se insere a maldade. Veja bem, esses homens, eles já haviam visto grandes sinais feitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam que ele podia curá-lo. Notem,
Jesus não era um médico que trabalhava com curativos, com tratamentos, mas Jesus é o homem Deus que ordenava curas que eram impossíveis à medicina da época e à medicina atual. A discussão rabínica sobre a cura tinha em vista, quando fala em curar, é tratar. Tinha em vista o auxílio médico profissional, não milagres, porque isso deve ser óbvio. Porque é uma pergunta, só caberia nessas igrejas que prometem muitos milagres, mas infelizmente não entregam nada. É permitido curar, como se curar fosse algo banal. Não, está se falando em tratamento. Mas eles sabiam que Jesus não tratava, Jesus curava, porque ele tinha poder para isso. E sabendo disso, é que aqueles homens buscam um pretexto para acusarem o Senhor. Novamente, estão utilizando da bondade e do poder do Senhor como um argumento para o culpar. Por isso o título é Jesus culpado de fazer o bem, o título que eu sugeri para a mensagem. Em terceiro lugar, meus irmãos, havia alguém que necessitava receber o bem. Estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Verso 10. Talvez muitos de nós hoje, sentados aqui, temos necessidade de receber o bem. Eu até mudaria essa proposição e diria talvez assim: quem sabe algum dos senhores não precisa, mas eu creio que todos nós precisamos que o Senhor nos faça o bem. Nós já observamos essa controvérsia sobre o tratamento medicinal nesse dia. Vimos que além de não ter base bíblica proibindo, nós podemos inferir justamente o contrário. Não é permitido deixar de fazer o bem. Isso é muito sério. O Shabá é um presente de Deus para a humanidade. É um dia de descanso. É um dia de relembrar as obras da criação, de contemplar essa natureza maravilhosa, de contemplar a vida, de contemplar os céus que proclamam a glória de Deus. E dia de aumentar a nossa esperança no Senhor e Salvador. Aumentar, nutrir a nossa esperança de que toda lágrima, toda dor, toda corrupção, toda vileza, todas as nossas, não as dos outros, as nossas inclinações pecaminosas, um dia terão um fim. E um dia descansaremos plenamente diante do Cordeiro, adorando como Ele é digno, vendo como Ele é, e vendo nele ao Pai. É um presente para a humanidade. É um dia de antegozo daquele glorioso dia. Um aperitivo. Então, meus irmãos, se nós temos essa ideia do dia do Senhor, toda ação que possa, por misericórdia ou alívio de alguma necessidade, levar alguém, levar alguma pessoa, um pouquinho que seja desse descanso, é obviamente permitido e mais do que isso, é devido. Nós que rumamos a Jerusalém Celestial, se pudermos fornecer um aperitivo dessa delícia para os demais, devemos fazer. E esse é um dia que, o dia do Shabá, nós não temos desculpas. Você não tem que estudar para a prova, você não tem que trabalhar, você não tem que pegar o ônibus, você não tem os seus afazeres normais, ou pelo menos não deveria ter. Você não tem os seus lazeres, mas você tem a oportunidade de fazer o bem. Os homens, eles deveriam se alegrar de que o mestre da Galileia estava naquele dia na sinagoga, no exato momento em que alguém estava ali com necessidade. E quando nós nos reunimos em nome do Senhor, nós devemos também ter essa alegria. Principalmente quando nós vemos algum irmão com necessidade, porque nós sabemos que estamos com a fome e a vontade de comer. Nós temos a necessidade do irmão, nós temos a nossa necessidade e nós temos um Senhor que supre essas necessidades. Mas os religiosos não pensavam assim. Eles não estavam
felizes, eles não estavam alegres, eles não tiveram nenhuma empatia com o drama daquele homem. Aquele homem estava com a sua mão atrofiada. E daí? Eles não estavam nem aí para ele. Eles apenas usaram aquele homem. Usaram a dor daquele homem. Usaram a necessidade daquele homem, assim como hoje a mídia e os militantes fazem e capitalizam tragédias. O cara bate de carro, já vai para televisão. Bateu o carro de um cara que vai votar em fulano. E por causa disso ele bateu. Tá absurdo, tá feio, tá ridículo. Mas isso acontece há milhares de anos. É a história do homem. O homem natural tem essa corrupção dentro do seu coração desde a queda. Eles usaram aquele homem. Há alguns estudiosos que afirmam que os fariseus levaram este homem para lá para criar a situação. Só que nós não encontramos base bíblica alguma e eu prefiro ficar só com o texto bíblico. Para mim, era um praticante, um homem religioso, um homem que cria em Deus, um homem que não usava a sua impossibilidade para deixar de ir na igreja. Eu tenho vergonha. Eu não posso. O que vão falar? Não, ele estava lá no dia do Senhor, glorificando a Deus, ainda que a sua mão estivesse atrofiada. Da parte desses homens religiosos, não houve humildade, uma vez que estava ali, uma vez que estava além do poder deles, da medicina deles, tratar o problema, a mão daquele homem, seja no Shabá, seja na segunda, na terça ou na quarta, eles não podiam fazer nada por aquele homem. Então eles deviam ter empatia por aquele homem. E muitas vezes nós estamos na igreja e nós vemos irmãos com dificuldades. Eu vou falar mais sobre isso na próxima mensagem. Mas deixa eu dar um parênteses aqui. Um spoiler disso. E nós vemos essas pessoas com dificuldades e nós não temos empatias por essas pessoas, pela dificuldade delas e por elas estarem diante daquele que pode curá-las. Às vezes nós discriminamos, às vezes julgamos, às vezes afastamos, e que Deus tenha misericórdia de nós quando nós nos comportamos assim. Nós vemos as pessoas que têm dificuldades que estão além do nosso poder. São traumas, são feridas, são machucados, são pecados, são coisas que nós não podemos fazer nada. Nós podemos no máximo apontar para Cristo, e eis a glória, porque a solução e a única solução é Cristo. E Cristo estava lá naquele dia. Mas os homens religiosos não estavam felizes. Não houve desejo, meus irmãos, de glorificar a Deus nesses homens. O Shabá. Eles não estavam preocupados com nada. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus. Eles não se deleitaram na possibilidade de Deus operar algo ali inédito. Se tivessem preocupados com a glória de Deus, eles poderiam no mínimo pensar assim: há um homem que tem feito milagres. Talvez seja o Messias. E o homem está aqui. E há uma pessoa com uma mão atrofiada aqui. Quem sabe Deus não seja glorificado e não seja de fato este homem o Messias que nós estávamos esperando. Não pensaram assim. Como nós veremos, não houve nem ao menos zelo pelo dia do Senhor, uma vez que eles desejaram a morte de Jesus e planejaram a morte de Jesus no dia do Senhor. Porque isso podia, curar não. Nós aplicamos essa lição, meus irmãos, entendendo o seguinte, que deixar de fazer o bem no dia do Senhor, ou em qualquer dia que seja, é o mesmo que fazer o mal. É o mesmo. Tiago, capítulo 4, verso 17, diz o seguinte: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Nós sabemos o que devemos fazer.
Nós sabemos, mas nós não fazemos. Nem no dia do Senhor, nem durante a semana. Nós usamos as mais variadas desculpas. Algumas são até bonitinhas, mas são desculpas que não vão nos desculpar diante de Deus. Nós não estaremos quebrando o dia do Senhor fazendo bem a alguém. E isso eu tenho que dizer também, não significa que sociedades não cristãs que trabalham no dia do Senhor para fazer isso ou aquilo estejam guardando de fato o dia do Senhor. Não estão. Boas ações, até mesmo dos ímpios, elas são a graça comum de Deus, usando meios secundários para trazer alívio a este mundo. Mas lembrem-se o que o Paulo nos ensina: tudo que não é feito por fé é pecado. Veja, Deus usa a boa ação do ímpio ou de qualquer grupo que seja como uma causa secundária para aliviar o mal do mundo. Mas essas pessoas não estão fazendo com fé, não estão fazendo para a glória de Deus. Alguns estão fazendo para obter uma salvação, outros estão fazendo porque querem um mundo melhor, outros estão fazendo porque elas são tão boazinhas, enquanto os outros não são. Motivos, todos eles religiosos, sejam eles ateus ou à toas. Ao crente, vale a regra de guardar o dia do Senhor. Como? Primeiro, cumprindo os seus deveres cristãos. E fazer o bem é um dever cristão. Prestem bem atenção nessas duas proposições, irmãos. Deixar de fazer o bem a alguém porque você tem que orar, porque você tem que ler a palavra, ou porque você tem que ir ao culto, é errado. É o que o Tiago vai dizer. Vão em paz. Se esquentem e se alimentem. Mas o cara não tem cobertor, o cara não tem comida. Por outro lado, substituir o culto, substituir a guarda do dia do Senhor por boas ações também é errado. As duas coisas têm que caminhar juntas. Juntas. Vejamos a lógica irrefutável de Jesus. Jesus ele usa um argumento aqui do menor para o maior, que é um tapa na orelha. Versos 11 e 12. Jesus lhes disse: quem de vós é o homem que, tendo uma ovelha e esta cair em um buraco no dia do Shabá, não a tomará e a tirará de lá? E então, quanto mais valiosa é uma pessoa do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem nos dias de Shabá. Só uma observação aqui: alguns estudiosos e algumas anotações de Bíblias de estudo vão falar o seguinte: quando diz um homem tendo uma ovelha, tentam assinalar que este homem só tinha aquela ovelha, para dar um drama maior. Mas o texto grego não fala nada disso. O texto está falando de uma ovelha, ele tem mais, não é a única. Senão usaria um outro termo mais específico. Irmãos, a construção dessas perguntas do nosso Senhor, ela espera uma resposta positiva e uma resposta óbvia. As perguntas do nosso Senhor esperam que aqueles homens dissessem o seguinte: é claro, é evidente, é claro que nós retiramos a nossa ovelha do buraco neste dia. A lógica utilizada pelo Senhor é tão simples quanto irrefutável. É lógico. Nós não só tiramos a ovelha, como, claro, a vida de uma pessoa vale muito mais do que a vida de uma ovelha. E se isso é verdade, e se é permitido fazer o bem para um animal, e o comportamento deles faria isso? Porque Jesus não lança essas palavras em vão. É algo que deveria ter acontecido várias e várias vezes. E homens sendo incomparavelmente mais valiosos aos olhos de Deus do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem ao menor, um animal, assim como é permitido fazer ao maior, que é um homem. Não tem. Se fosse uma daquelas batalhas de hip hop, Jesus soltava o microfone ali e ia para casa, acabou. A lógica é tão simples
quanto brutal, porque expõe a malignidade daqueles homens. Charles Spurgeon escreve o seguinte, e prestem atenção, Spurgeon viveu no século XIX. Nós vivemos no século XXI. É e deve ser correto socorrer um homem. Infelizmente, alguns agem como se o homem não fosse melhor do que um animal, pois os seus cães e cavalos são mais bem abrigados do que os seus trabalhadores. E eles ficam mais indignados com a morte de uma raposa do que com a fome de um mendigo. Irmãos, eu não vou nem falar em mãe e pai de pet. Porque quando fala mãe de pet, para mim, eu imagino alguém segurando um refrigerante, 2 litros, de plástico assim, abraçado. É mãe de pet. Tem até um meme para isso. Mas, irmãos, a realidade é o seguinte. Eu e você, nós precisamos nos envergonhar. Nós devemos nos envergonhar. Porque todos nós aqui somos capazes de não vir ao culto para levar os nossos animais de estimação ao veterinário. E é bom fazer isso? Você vai deixar o animal gritando de dor em casa? Você vai fazer isso. Mas nós somos capazes de fazer isso com os nossos animais de estimação, com a mesma naturalidade que nós podemos deixar de levar uma pessoa no médico porque nós temos compromisso na igreja. Jesus ele nos ensinou que deixar de fazer o bem equivale a fazer o mal. E há algo implícito aqui, além da superfície, nessa argumentação. Porque presta atenção no seguinte. Jesus fala, quem de vós tem uma ovelha? Né? Se a misericórdia com as suas, com as minhas, com as nossas coisas, com o animal no caso, não é pecado, por que a misericórdia com os outros? Veja, não é o animal dos outros, mas é com os outros. Seria pecado. Amar ao próximo como a nós mesmos, aplicado aqui, significa que nós não devemos julgar o outro por aquilo que nós mesmos não deixaríamos de fazer por nós. E que nós devemos aliviar ao outro como nós gostaríamos de ser aliviado. Contudo, para nós não acharmos que agora o dia do Senhor virou festa, a gente faz o que quer e vamos ajudar todo mundo e a gente faz uma oração de manhã e uma à noite e está tudo bem, guardei o dia do Senhor. Novamente eu vou invocar Charles Spurgeon que diz o seguinte, nosso Senhor ele nos libertou do jugo rabínico e encontramos descansos para as nossas almas em um verdadeiro Shabá espiritual. Que ninguém, no entanto, a partir desta liberdade, infira uma licenciosidade e trate o dia do Senhor como se fosse seu próprio. E imagine que ser gasto com os seus próprios propósitos é lícito. Guardam melhor o dia do Senhor aqueles que no 7º dia sempre descansam das suas próprias obras, como Deus descansou das suas. Mas como pode, prestem atenção nisso, mas como pode um homem descansar até que ele conheça a obra de Deus consumada em Cristo Jesus? Esse vai ser o gancho para o que nós vamos ver a partir de agora. Assim, meus irmãos, o maior bem que nós podemos fazer no dia do Senhor para outra pessoa é falar de Jesus Cristo a ela, pregar o Evangelho. É o maior bem. É a retirada do mais profundo buraco que você possa imaginar. Assim, vejamos aqui a impossibilidade, e eu acho maravilhoso isso no texto. Jesus, ele pega, está diante de um homem que tem a mão atrofiada, e o que Jesus faz? Estende a tua mão. Para quê? Como assim? Não dá, Senhor. Está mirradinha. Não dá, não tem como. O texto nos informa que o homem tinha sua mão, segundo Lucas, direita, ressequida, atrofiada, paralisada, portanto, incapaz de ser estendida. Mas Jesus deu bola para isso? Não, ele disse, estende a tua mão.
O Senhor dá uma ordem para aquele homem, como se ele pudesse obedecer por ele mesmo. Nós compreendemos aqui, meus irmãos, e eu espero que os irmãos me acompanhem, uma maravilhosa ilustração do Evangelho. Uma maravilhosa ilustração colorida do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele é oferecido a todos. E ele contém uma ordem dupla a todos. Arrependam-se e creia. A todos. Mas as mesmas escrituras que nos informam isso, nos informam também que o homem natural ele está morto. Que o homem natural não tem ouvidos para ouvir. Que não tem um coração vivo para se inclinar às coisas do Evangelho. Que o seu coração é de pedra. E apesar da incapacidade dos homens, que não querem e não buscam a Deus, e nem querem buscar a Deus, a ordem é dada a todos. Arrependam-se e creiam. Nota como é maravilhoso isso. Assim nós compreendemos que o Evangelho aponta para algo exterior, algo que vem de fora. A boa nova é algo que foi feito por nós, que vem de fora para nós. Hoje tem um monte de aloprado, de coaching, de, sei lá, não quero nem falar para não pecar, dizendo, procura a luz dentro de você. Não tem luz! Se o Espírito Santo não transformar aquele coração de pedra morto num coração de carne vivo, regenerando esse homem, não tem nada que buscar dentro de si. De dentro do coração procedem todos os pecados, nos aponta Jesus Cristo. É de dentro que vem para fora, é do nosso interior, contaminado, poluído pela queda. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a boa nova de Deus. É a obra maravilhosa realizada pelo Filho. Evangelho, repito, é o que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus, e não o que nós fazemos por Ele ou por nós mesmos. Deus ajuda e você se ajuda. Não! Morto não ajuda. Não, mão atrofiada não se ajuda. Eis a figura, o homem não podia estender a mão, mas ele creu no Senhor e foi curado. Nós não podemos obedecer a Deus, nós não podemos nos purificar dos nossos próprios pecados, nós não podemos pagar a nossa dívida, nós não podemos fugir da maldição da quebra da lei. Não há para onde fugir, e ao mesmo tempo não há um justo sequer, e ao mesmo tempo não há ninguém que procure a Deus. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, eles são retirados. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Deus Pai, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos redimir, para nos tirar da morte, para nos redimir da contaminação do pecado e nos reconciliar consigo, nós somos salvos. O puritano Thomas Watson diz o seguinte: Cristo realizou a maioria dos seus milagres no Shabá. E assim ele faz até hoje. Almas mortas são vivificadas e corações de pedra são transformados em corações de carne. Por isso é bom frisar e relembrar. Era dia do Senhor e o Senhor estava na sinagoga. Hoje, o Senhor está sentado à direita de Deus Pai, nas alturas, e Ele governa de lá todas as coisas. Hoje, Ele não está limitado às nossas reuniões das igrejas. Ele não está somente aqui, ou não está somente lá, mas por meio do seu Santo Espírito é onipresente. Hoje, e foi muito bom o texto na abertura, o dia da salvação, que se diz hoje, Ele está aqui, entre nós, no dia do Senhor. Portanto, olhe para Ele. Portanto, estenda a sua mão para Ele. Portanto, creia nele.
Se é permitido, como ele provou, fazer o bem no dia do Senhor, imagina o bem que o Criador e Salvador, aquele que lhe amou primeiro, aquele que deu a vida por você, ele não está desejoso e não pode fazer por você. Portanto, creia. Vemos adiante a cura. E ele estendeu a mão, ele foi restaurada. Cristo sabia que ele não podia estender a mão. Não é formidável isso? Jesus dá uma ordem que era impossível de ser cumprida. É isso que nós fazemos quando nós pregamos o Evangelho. Nós ordenamos algo que naturalmente as pessoas não podem fazer e não querem fazer. Estende a tua mão é uma ordem tão impossível naquela ocasião como hoje eu dizer creia. Mas ao receber a ordem, algo havia acontecido. O Senhor chamou porque já havia trabalhado. Ele já havia sido curado e, portanto, podia estendê-la. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós clamamos para que os homens creiam, aqueles que foram regenerados, eles creem e os demais permanecem presos na sua incapacidade. Por quê? Porque a regeneração precede a fé. Como que alguém vai crer, ter fé se está morto? Primeiro o Espírito Santo tem que regenerar essa pessoa. O novo nascimento precede a fé. A pessoa é regenerada para crer e se arrepender. Quando o Senhor mandou Lázaro sair do túmulo, Lázaro não teve fé e saiu. Ele estava morto. Mas o que aconteceu? Foi trazido à vida para que pudesse ouvir e pudesse então obedecer e sair. Talvez muitos que me ouvem estivessem até pouco tempo atrás mortos, mas receberam vida, receberam ouvidos para ouvir. E a você eu clamo, creia, se arrependa e creia. Não importa quanto tempo você está vindo a uma igreja, creia. Hoje é dia de salvação. O Senhor pode salvar totalmente todos aqueles que creem nele. Quando nosso Senhor traz uma de suas ovelhas perdidas, e quem traz é Ele, Ele empresta essas vozes de taquara rachada como a minha, para que preguem o Evangelho glorioso. E por meio da ação sobrenatural, da regeneração do Espírito Santo de Deus, trabalhando na vida das pessoas, dá o poder para que elas possam crer na pregação e se arrepender. Um puritano escreve que os mandamentos de Deus, para fazermos as coisas que não conseguimos fazer por nós mesmos, não são mais incríveis do que a sua ordem ao homem com a mão ressequida para estendê-la. Pois com a ordem existe uma promessa de graça, que é dada pela palavra: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Provérbios, capítulo 1. Note que não houve trabalho algum nesse episódio. A acusação era completamente infundada. Note, Jesus ele não tocou o homem. Jesus ele não fez algum ritual. Jesus não passou nada no homem. Jesus nem ao menos ordenou que a mão fosse curada. Ele apenas pede, estende a tua mão. Ou manda, estende a tua mão. Mas ele nem determina a cura. O homem também não trabalhou e não pode ser acusado de nada, uma vez que ele apenas estendeu a sua mão. E, meus irmãos, o único trabalho que aqueles homens poderiam alegar foi a obediência desse homem. E oxalá, todos nós, todos vocês que me ouvem, nós possamos dizer que não apenas no dia do Senhor, mas todos os dias das nossas vidas, nós também sejamos culpados desse trabalho de obedecer ao Senhor. Note também que a obediência era simples, estender a mão, tão simples quanto crer, mas ao mesmo tempo tão naturalmente impossível, já que estava atrofiada, como é impossível nós crermos sem a ação do Espírito Santo. Temos então uma doce figura. A palavra de Deus ordena
E as coisas acontecem. Tem muita gente aí, tem muito coitado querendo ordenar a Deus. Não, é Deus que ordena, filhão. É a palavra de Deus que ordena. Nós ficamos na palavra e pela palavra somos edificados e protegidos dessas mazelas. No que diz respeito à salvação, nós não fazemos nada, apenas nós estendemos a nossa mão incapaz em direção a um Senhor que é todo poderoso e é todo misericordioso e nos deu o dom, nos concedeu a capacidade de estender essa mão, porque nos regenerou antes. Um puritano diz o seguinte: uma fé fraca pode apegar-se a um Cristo forte. Sua fé é fraca, ela tem que estar baseada na força de Cristo, não na força da sua fé. Ele continua: uma mão paralítica pode unir-se em matrimônio. Entendeu isso, irmão? Mesmo que sejamos fracos na fé, o noivo chama a sua igreja, o seu povo, a sua noiva: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A incredulidade dos fariseus diante do poder sobrenatural de cura cegou eles de uma maneira literalmente mortal. Por quê? Porque eles necessitavam de Cristo, tanto quanto aquele homem. Assim vemos que Jesus foi culpado. Ele foi culpado de ter feito o bem. Essa era a sua culpa. Diante disso, os fariseus saíram e começaram a conspirar contra ele sobre como lhe destruiriam. Verso 14. Note, enquanto Jesus estava ensinando a cumprir o 6º mandamento. Qual é o 6º mandamento? Meu Deus, irmãos, vai para a internet, eu vou passar vergonha. Isso, não matarás. Jesus ele está ensinando esses homens a cumprir o 6º mandamento. Mas ele não falou nada sobre isso. Falou sim, zelar pela vida é uma forma de nós não matarmos. O mandamento tem o seu lado positivo e negativo. Não mata, mas zela pela vida. Jesus ele está ensinando isso. E os fariseus, por outro lado, eles estavam quebrando 2 mandamentos de lambuja. Eles estavam quebrando o dia do Senhor, conspirando a morte, e quebrando o 6º mandamento por desejar a morte, não demonstrando misericórdia e desejando a morte de um inocente. Jesus há pouco havia interpretado a lei e ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E esses homens, sem motivo, queriam a morte de Jesus. Estes homens, cegados pelo pecado, eles não conseguem enxergar que a sua motivação perversa era uma profanação da lei e era um pecado ainda maior, porque cometido no dia do Senhor, como aqueles que já leram os nossos símbolos de fé sabem. Os pecados no dia do Senhor são piores. Note que o milagre poderia ter convencido os fariseus do seu erro. Mas não. O que houve? Eu fico imaginando esses fariseus dizendo uns para os outros: o quê? Este homem, ele faz algo que somente um profeta, ele faz algo que somente o próprio Deus poderia fazer. Este homem ainda se diz Senhor do Shabá. Como que ele prova tal afirmação? Com um milagre? Não, precisamos matá-lo. Cegados, completamente cegados, assim cheios de ódio e inveja, eles preferem conspirar a morte. Irmãos, a cegueira física, ela deforma o globo ocular. Os irmãos já viram uma pessoa muito tempo cega, o globo ocular começa a deformar. E a cegueira espiritual deforma a razão. As pessoas ficam tolas. Ao invés de arrependimento, o milagre os deixou ainda mais irados. E odiaram o Senhor de tal maneira que iniciaram aqui os movimentos orquestrados que culminaram na sua morte. Eles entraram em conselho
sobre como destruir a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o termo é muito interessante aqui. O termo que é traduzido nas suas Bíblias como matar ou destruir, e eu botei os dois na minha tradução, de como destruir a sua vida, ele tem o prefixo da palavra Apolion, que é um dos nomes do diabo nas Escrituras, que significa o destruidor. Então, quando os homens se separam de Deus, eles se unem, querendo destruir as obras de Deus. Eles se unem àquele que, desde a fundação do mundo, se opõe a Deus. Spurgeon diz o seguinte: quando encontra motivo para odiar um feito de amor, o homem se coloca então realmente num antagonismo com Deus. Ao conspirarem sobre matar Jesus, de maneira irônica, eles entraram num acordo de como perder a vida, ao invés de encontrá-la. Eles não, achando que estavam conspirando para tirar uma vida, eles conspiraram em como perder a vida. Era um suicídio espiritual por meio do assassinato de um inocente. Assim, conforme nós lemos em Lucas, eles ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Meus irmãos, é uma reação no mínimo surpreendente ao milagre. Marcos afirma que eles entraram em conselho com os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram um partido político que era a favor da dinastia de Herodes. Os herodianos e os fariseus, eles se odiavam, mas eles entram em acordo. Os herodianos eram pessoas mundanas e profanas, mas como diz um teólogo, a miséria produz estranhas confrarias, especialmente quando está vinculada à inveja. Pessoas que se desprezavam mutuamente, elas se unem contra um inimigo comum, o nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que se vangloriavam de ser extremamente santos, unem-se para matar o verdadeiro e único santo. Concluindo, meus irmãos, Jesus demonstrou nesse texto, na prática, aquela profecia que ele citou 2 vezes já: misericórdia quero e não sacrifício. Ele demonstrou isso na prática e ele selou visivelmente a autoridade da afirmação: o Filho do Homem é Senhor do Shabá. Ele sela com essa cura. Ele diz: eu falei, eu faço, eu sou. Ao curar esse homem, Jesus confirma ser o Cristo de Deus e confirma que a sua obra glorifica o Pai e ela tem como objetivo o bem do povo de Deus, como está escrito lá em Marcos capítulo 2, o Shabá foi estabelecido por causa do homem, e o Filho do Homem é Senhor de todas as coisas, tanto do dia do Senhor, quanto do próprio homem. Ele é nosso Senhor. Lembremos, meus irmãos, que a lei, ela não proíbe apenas fazer o mal, mas ela ordena fazer o bem. Portanto, se nós não fizermos este bem ordenado, nós pecamos, tanto quanto ao fazermos o mal. Aí já mata aquela coisa: eu não faço mal para ninguém. E o que você faz de bem, irmão? Quando lembramos das palavras misericórdia quero e não sacrifício, e quando nós observamos a forma como o nosso Senhor Jesus Cristo viveu, e quando com base nisso nós avaliamos a nossa própria vida, nós avaliamos a nossa dedicação ao dia do Senhor, nós avaliamos quanto que nós fazemos de bem aos outros, nós devemos todos nos envergonhar e nos arrepender pelo nosso evidente fracasso. Nós fracassamos. O Salmo 51, que é um salmo de penitência, ele deve auxiliar a nossa oração nesse sentido. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os daria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Que o Espírito Santo possa quebrar e humilhar os nossos corações para nós nos chegarmos humilhados e quebrantados diante do Senhor e estendermos a nossa mão a Ele. Muitos de nós sofreram nas mãos de religiosos que atentavam para minúcias da lei. Muitas delas nem a lei de Deus eram, mas eram leis humanas.
Mas, meus irmãos, todos nós corremos o grande risco de nos tornarmos esse tipo de religioso. Pessoas que condenam o povo de Deus, que condenam o desenvolvimento do Evangelho, apenas porque isso não se submete aos nossos padrões humanos, ou à nossa visão dos padrões divinos distorcidas. Nós corremos o risco de olharmos mais para as cerimônias do que para a vida das pessoas, e aí pecamos grandemente. Eu sei que muitos que me ouvem precisam da graça inicial para a salvação, e talvez você nem saiba, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. Mas outros precisam de graça, que fortalece, que cura as nossas almas, que foram feridas durante a nossa jornada. Talvez outros precisem de cura física, como este homem em questão. Mas o que eu tenho certeza, meus irmãos, é que todos nós precisamos de Jesus Cristo. Todos nós precisamos crer nele. Todos nós precisamos confiar nele. Todos nós precisamos experimentá-lo. No sentido de nos relacionarmos com ele, de ir além da mecânica. Sou pecador, os pecadores que se arrependem são convertidos, Jesus morreu pelos pecadores, então eu creio nele e estou salvo, que bom. Mas você se relaciona com isso, você sabe que foi você que morreu naquela cruz. Quando Cristo morreu, foram os seus pecados que estavam sobre o lombo do Cordeiro. Que o Espírito Santo possa nos guiar pela sua palavra e nos conduzir ao arrependimento, para que todos nós possamos estender as nossas mãos defeituosas, necessitadas, miseráveis, mas também agradecidas na direção daquele que fez tudo por nós e é digno de todo louvor, toda glória e toda adoração. O tema constante, meus irmãos, de toda a Escritura é o Evangelho. Muitos prometem curas e somente entregam desilusões. Isso é triste. E por isso que o nome do Senhor tem sido blasfemado. Agora, Jesus Cristo, Ele pode curar quem Ele quiser, quando Ele quiser. Mas o tema principal aqui é o Evangelho. O Evangelho que dá o verdadeiro Shabá, que dá o verdadeiro descanso, que nos apresenta Cristo. E o milagre realizado nesse texto é um selo messiânico para que nós creiamos em Jesus. Na próxima exposição nós veremos que Jesus pode curar muitas enfermidades espirituais, morais e práticas. E isso é algo que todos nós necessitamos desesperadamente. Mas o foco hoje é a nossa salvação. Nós devemos enxergar o nosso pecado, não dos outros, o meu pecado, o seu pecado, como algo mortal e trágico, e algo que você não pode vencer, que eu não posso vencer pela nossa própria justiça. É Cristo quem pode nos salvar pela palavra do Evangelho. Talvez nunca tenhamos entendido a graça. E talvez tenhamos desprezado o Evangelho. Talvez tenhamos tentado estender as nossas mãos atrofiadas pela nossa força, ocasionando mais dor. Quem nunca tentou ser salvo pela justiça própria? Quem nunca tentou se limpar com uma esponja contaminada pela poluição do pecado? Nós acabamos mais sujos e mais machucados. Assim, nós devemos ir a Ele e ir a Ele com total confiança de sermos recebidos. Devemos ouvir e obedecer quando Ele diz, arrependam-se. Obedecê-lo é o significado de estender a mão. Jesus, meus irmãos, recebe todos aqueles que ouvem o seu chamado. Portanto, ouça, obedeça. Não importa o tamanho do seu pecado. Pode ser uma lepra, pode ser um aleijamento espiritual ou apenas uma mão paralisada, mas Ele pode restaurar. Não importa o que as religiões dizem, não importa o que os homens dizem, não importa o que você diz, não importa que dia é hoje, importa que você se arrependa e creia em Jesus Cristo. Irmãos, nós não merecíamos nada, mas o seu favorecimento nos alcança por meio de Cristo Jesus. Aquele homem do texto não merecia nada, ele apenas obedeceu.
Nós também não merecemos nada e nós nada podemos fazer a não ser crer e nos arrepender. Todavia, não foi a obediência que curou aquele homem, foi o poder de Deus. E é o poder de Deus, por meio de Cristo Jesus, que pode nos salvar. A glória desse poder é levar-nos ao arrependimento e à fé, e à obediência amorosa e agradecida. A obediência, a nossa obediência é a resposta de amor àquele que nos amou primeiro. A verdadeira obediência, ela nasce num coração regenerado, que se alegra por ter sido recebido, por ter recebido a graça de Deus e a misericórdia de Deus. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique em pé. Curva a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Desperta em nós, Senhor, fé, humildade e um espírito desejoso de te obedecer. Por meio do teu Santo Espírito, desperta aqueles que estão adormecidos espiritualmente e que possam ouvir e obedecer e se arrepender, crendo. Glorifica o nome, Senhor, do teu Filho, a obra maravilhosa que tu entregaste para ele e ele cumpriu perfeitamente para a glória do teu nome e para o nosso benefício. Salva, Senhor, todos os teus filhos, onde estiverem. Desperta o coração das tuas ovelhas. Chama aqueles perdidos e extraviados. Cura, Senhor, todo atrofiamento de corações que cansaram, que se desgastaram, que se desiludiram. Certamente não foi contigo, mas foi pelo mau uso da tua palavra por homens inconsequentes. Auxilia, Senhor, essas pessoas. Desperta-nos a um amor, uma obediência, uma adoração devida ao teu nome por tão graciosa obra. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.